Você não percebeu quando começou. Não foi uma grande decisão. Não foi um erro óbvio que te fez pensar: preciso mudar algo. Foi algo muito menor do que isso. Algo tão pequeno que passou despercebido por dias, depois por semana, depois por meses inteiros. E é exatamente essa a natureza mais perigosa desse erro. Ele não dói, ele não avisa, ele não faz barulho nenhum. Enquanto você acredita que está simplesmente seguindo a vida, trabalhando, pagando suas contas, se virando como todo mundo, esse padrão invisível está operando nos bastidores, silenciosamente, diariamente, acumulando um custo que só vai aparecer lá na frente quando for mais difícil reverter. Deixa eu te mostrar como esse erro se manifesta no seu dia a dia. Você acorda cedo, trabalha o dia todo, resolve problemas, cumpre prazos, lida com pressão. Chega o fim de semana e você sente, e com razão, que merece um respiro. Então você pede aquele lanche especial, compra aquela peça de roupa que estava em promoção. Assina mais um serviço de streaming só para assistir uma série ou um filme e acaba esquecendo de cancelar. Parcela aquele eletrônico porque a parcela é pequena. Nada disso parece um problema. Na verdade, parece até justo. Você trabalhou, você merece. Só que existe um detalhe que quase ninguém para poder perceber. Cada uma dessas decisões, mesmo as pequenas, está moldando o seu futuro. Não só a sua conta bancária, o seu futuro inteiro. E quando esse comportamento vira rotina, ele deixa de ser uma escolha consciente. Ele se transforma em um padrão automático. E padrões automáticos são muito mais difíceis de mudar do que decisões isoladas. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, porque aqui está o ponto central de tudo. O erro não é gastar dinheiro. Gastar faz parte da vida. O erro não é se recompensar depois de um dia difícil. Isso é saudável. O erro não é querer viver bem no presente. Isso é completamente compreensível. O erro silencioso é não enxergar o efeito acumulado das pequenas decisões ao longo do tempo. Pensa assim: se você retira 20, 30 ou 50 reais do seu futuro todos os dias, em gastos impulsivos, em compras desnecessárias, em parcelas que não pesam muito, isso não parece nada no curto prazo. Mas ao longo de meses e anos, isso representa milhares de reais que poderiam estar trabalhando por você e não estão. Mais importante do que o valor em si, isso representa tempo perdido de crescimento financeiro. E tempo, nas finanças, é o bem mais valioso que existe, porque o dinheiro cresce com o tempo ou desaparece por causa dele. Vou te pedir para imaginar uma coisa simples. Imagine que o dinheiro é como uma planta. Se você planta uma semente hoje, mesmo que seja pequena, mesmo que o solo não seja perfeito, com o tempo ela cresce, cria raízes, se fortalece. E um dia aquela sementinha virá algo muito maior do que você imaginou. Agora imagine que você decide esperar. Vou plantar quando eu tiver mais condições, quando a minha vida estiver mais organizada ou quando sobrar um pouco mais no fim do mês. Quando finalmente você resolve plantar, a planta começa a crescer, mas o jardim, que poderia já estar florido, ainda é um canteiro vazio. Não existe forma de recuperar o tempo em que a planta poderia ter estado crescendo. Você pode investir mais dinheiro depois para compensar. Pode se dedicar mais, mas o tempo que passou, passou. Esse é o princípio dos juros compostos, uma das forças mais poderosas das finanças pessoais. Os juros compostos funcionam assim: o rendimento de hoje gera rendimento amanhã. O rendimento de amanhã gera rendimento depois de amanhã, e assim sucessivamente de forma exponencial. Quem começa cedo, mesmo com pouco, tem uma vantagem enorme sobre quem começa tarde, mesmo com mais dinheiro. Isso não é teoria, é matemática. Vamos trazer isso para algo mais concreto e fácil de visualizar. Imagine duas pessoas, o João e o Carlos. Ambos têm a mesma renda, moram em cidades parecidas e têm despesas semelhantes. A diferença entre eles é uma só. O João começa a guardar R$ 100 por mês agora, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo, mesmo sem ter o orçamento perfeito. Ele simplesmente começa. O Carlos decide esperar. Ele quer primeiro organizar melhor as finanças. Ele quer entender melhor como investir antes de dar o primeiro passo. Ele quer conseguir ganhar mais dinheiro para poder investir mais e poder ter bons resultados de forma mais rápida. No início, a diferença entre eles é quase invisível.
R$ 100 aqui, nada ali. Ninguém percebe. Mas depois de 5 anos, o João já construiu um hábito sólido, já acumulou uma reserva relevante e já tem o dinheiro trabalhando por ele, mesmo que em pequena escala. Ele também desenvolveu algo que vai além do dinheiro, a mentalidade de quem constrói patrimônio. O Carlos, 5 anos depois, ainda está se organizando para começar. As condições perfeitas ainda não chegaram. Sempre teve uma conta para pagar, um imprevisto para resolver, uma justificativa para poder adiar o início do seu investimento. E a lição que você precisa aprender aqui não é sobre valor, é sobre hábito, é sobre quem começou antes. Porque o mais importante no início não é o valor que você começa investindo, é o hábito que você começa a desenvolver. Você assiste no YouTube os criadores de conteúdo sobre investimentos e você vê eles investindo 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. E você acredita que para investir você precisa também ter esse mesmo valor. Mas no início não é assim. Você pode começar com 50, com 100 reais, seja qual for o valor que você começar. O mais importante é você desenvolver o hábito de guardar um pouco do seu dinheiro para o seu futuro. Talvez no primeiro ano, no segundo ano, a sua meta não é ter um valor X investido. A sua meta é poder investir todos os meses durante aquele tempo, para que você crie esse hábito de investir, crie esse hábito de poder guardar um pouco do seu dinheiro para o seu futuro. Aqui entra uma dimensão que quase ninguém menciona quando fala de finanças pessoais. Esse erro não afeta só o dinheiro, ele afeta profundamente a sua mente. Viver constantemente no limite financeiro cria uma tensão silenciosa que se instala no fundo da mente. Você pode não perceber diretamente, mas ela está lá. Ela aparece como a sensação de que você precisa trabalhar mais, que nunca pode parar, que qualquer imprevisto tem o potencial de virar uma crise. Ela aparece como uma dificuldade de descansar de verdade, porque no fundo você sabe que a situação não está resolvida ainda. Com o tempo, isso vai gerando ansiedade, cansaço mental acumulado e uma sensação silenciosa de estar ficando para trás, mesmo quando você está se esforçando ao máximo. E o mais difícil é que essa sensação não tem um nome claro. Ela não grita, ela simplesmente pesa. Quando você começa a construir uma base financeira, mesmo que pequena, mesmo que aos poucos, essa tensão ela diminui. Não porque o problema sumiu, mas porque você passou a agir. E agir cria segurança. Você começa a aprender mais, você começa a ter mais confiança naquilo que você está fazendo. O mais perigoso nesse erro é que ele vem disfarçado de normalidade. Você olha ao seu redor, a maioria das pessoas à sua volta vive da mesma forma, gasta quase tudo que ganha, não tem reserva, trabalha para pagar as contas e torce para não aparecer nenhum imprevisto. Quando todo mundo faz a mesma coisa, parece que é assim que funciona. Parece que é o correto, parece que é o aceitável, parece é a vida. Mas existe uma diferença importante que precisa ser dita com clareza. Normal não significa ser saudável, e muito menos sustentável. Normal é a maioria. Saudável é o que realmente funciona. E nas finanças, essas duas coisas muitas vezes não coincidem. A armadilha é confortável porque é familiar, e quanto mais familiar ela fica, mais difícil é enxergar que ela é uma armadilha. A boa notícia, e ela é importante, é que a mudança não começa com mais dinheiro, ela começa com consciência. Porque enquanto você não olha para o que está acontecendo, o padrão continua. Automático, silencioso, custando caro, custando o seu futuro. O ponto de virada acontece no momento em que você decide parar de ignorar. Não precisa resolver tudo de uma vez. Não precisa ter o orçamento impecável amanhã. Não precisa entender de investimentos antes de começar. Você precisa, antes de tudo, enxergar com clareza onde você está. E esse olhar honesto já é o primeiro e mais importante passo que você precisa começar a dar. Sem complicação, sem fórmula mágica. 3 passos simples e concretos. Primeiro passo: observe antes de mudar. Durante uma semana, anote tudo que você gasta, de qualquer valor, em qualquer categoria. Não precisa usar um aplicativo sofisticado. Uma folha de papel funciona perfeitamente. O objetivo aqui não é cortar nada, é fazer você enxergar com o que você está gastando no momento. Quando você coloca os gastos no papel, o automático se torna consciente. E consciência é poder. Segundo passo: crie um pequeno espaço de sobra.
Pode ser R$ 50, pode ser R$ 30, pode ser menos. O valor no início, como eu falei, não importa. O que importa é criar o hábito de não deixar tudo e ir embora. Separe esse valor assim que receber, antes de pagar qualquer outra coisa. Esse é o princípio do pague a si mesmo primeiro, e ele vai mudar tudo na sua vida quando virar um hábito. Terceiro passo: pare de esperar o momento perfeito. O cenário ideal, aquele em que você vai ganhar mais, as dívidas vão sumir e vai sobrar dinheiro, pode nunca chegar. Sempre vai haver uma conta, sempre vai aparecer um imprevisto, sempre vai existir uma justificativa razoável para adiar. Quem espera as condições perfeitas raramente começa. Então, comece agora com o que você tem, mesmo que pareça pouco. No final de tudo, o erro que mais atrasa uma pessoa nas finanças não vem com alarme, não dói no momento, não aparece nos extratos como um item chamado erro. Ele simplesmente passa despercebido, dia após dia, mês após mês, até o momento em que você olha para trás e percebe que poderia estar muito mais à frente do que está agora. E a verdade mais importante de tudo isso é simples, mas desconfortável. Você não está só gastando dinheiro. A cada pequena decisão financeira, você está escolhendo, conscientemente ou não, se o seu futuro cresce ou se ele fica parado no mesmo lugar. E a melhor parte é que essa escolha está nas suas mãos, agora. Não depois que tudo estiver resolvido. Não quando sobrar mais dinheiro. Agora. A planta que você não plantou hoje é o jardim que não vai existir amanhã. Comece pequeno, comece agora, mas comece. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma maneira, eu já te convido que você possa deixar o seu like no vídeo, possa se inscrever no canal para poder acompanhar mais dicas sobre finanças que nós estamos trazendo aqui. E também compartilha com aquelas pessoas que, assim como você também, possa ter essa dificuldade. E juntos vocês podem compartilhar mais conhecimentos e poder melhorar a sua prática financeira. Até o próximo vídeo.